Beleza. Beleza. Tá, deixa eu já explicar em relação à prova o que aconteceu. Eu e o professor Rafael tínhamos combinado de fazer uma prova só para as nossas disciplinas que nós temos com vocês. Então, seria uma prova só para treinamento resistido, natação e atletismo, né? Para vocês não fazerem, tipo, 3 provas com 10, 15 questões cada prova, vocês fariam uma só. Aí nós tivemos uma reunião de professores com a coordenação na quarta tarde. Acho que foi até antes da reunião dos representantes, uma coisa assim. E aí a gente comentou com os outros professores e com o Samuel que a gente queria fazer essa prova em conjunta, com menos questões por prova e com essas 3 matérias. E aí o professor Daniel, que trabalha terceira idade com vocês, gostou da ideia. Falou, dá para eu me encaixar também, já que eu também dou aula para essas turmas. E aí já junta treinamento resistido com terceira idade, dá para falar de atletismo e de natação na terceira idade, deixa eu entrar nessa também. E aí eu e o Rafael já tínhamos feito quase todas as questões que a gente tinha pensado para vocês, só que aí com o Daniel entrando, a gente não quer só aumentar o número de questões, a gente vai rever como que vai organizar essas questões. E aí a gente precisava de tempo para isso acontecer, para a gente explicar para ele, mostrar para ele o que a gente já tinha feito e readequar essa... Calma, Thiago. E readequar essa lógica, tá? Aí a gente já pensou nessa história de nem todos os alunos estão fazendo as 3 disciplinas ao mesmo tempo, né? Alguns já fizeram, porque aproveitou, não sei o quê, não sei o quê. O que a gente está fazendo? A gente pegou as chamadas das 4 disciplinas, né? Porque o Rafael tem 2, e a gente está primeiro cruzando todo mundo que faz as 4 disciplinas. Então, a gente vai pegar quem faz as 4 disciplinas, resolve essa parte. Quem a gente vê que não se encaixa nas 4, porque não se encaixa em uma ou só se encaixa em uma, por exemplo, aí a gente vai resselecionar as questões. Então, por exemplo, se você faz terceira idade e treinamento resistido, porque eu sei que você faz treinamento resistido comigo. Então, a gente não vai te dar uma questão de atletismo ou de natação, por exemplo. A gente vai focar na parte da terceira idade e de treinamento resistido. E assim por diante, tá? Então, a gente já pensou nisso, que tem alunos que não estão fazendo todas as disciplinas, e aí a gente vai redirecionar as questões para essas pessoas em especial, tá? Já para avisar, a prova não vai ser igual para todo mundo. Oi, meus filhos. Tudo bem? Peraí que eu vou ter que ver. Thaís, muda seu microfone, por favor. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Mutou, beleza. Vai. Ah, gente. Calma. Perdi a concentração. Esqueci o que ia falar. Ah, sim. A prova não vai ser igual para todo mundo. Então, não vai ser uma prova só e a gente vai distribuir para vocês. Nós temos algumas questões que nós fizemos, englobando esses assuntos e misturando as disciplinas, e aí a gente vai selecionar, ela vai ser feita no Forms, no Google Forms, e aí a gente vai selecionar, fazer uma lista randomizada, entendeu? Ó, fulano e fulano e fulano e fulano, você vai entrar nesse link para responder essa prova. Fulano, 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 você entra nesse outro link para responder essa prova, entendeu? Não que não tenha... Não é que as questões vão ser totalmente diferentes, mas não vão ser iguais. Não, Moreira, a prova não vai ser só de marcar. Sinto muito te decepcionar. Pelo contrário, ela vai ser dissertativa. Só que assim, vai ser dissertativa, mas vão ser tipo uma prova de 2 questões, por exemplo. Até porque a prova vale só 4 pontos, né? E aí, com coisas para vocês relacionarem e escreverem. Vão ser situações problemas. Então, tem uma historinha, aí tem um problema, e vocês vão ajudar a solucionar esse problema. E esse problema pode estar dentro do atletismo, dentro do treinamento resistido, dentro da terceira idade. Essa parte aí vai estar misturada, tá? Então, é assim que vai ser a prova de vocês. Vocês vão ter, se eu não me engano, 48 horas para fazer a prova. Não vai ter que entrar e fazer na hora, vai ter um prazo. Só que vocês têm que pensar que assim, vocês têm 48 horas para você se programar e falar, eu vou sentar, vou abrir a prova e vou resolver a prova.
Não são 48 horas para você ler as questões e começar a pensar. Não, é para você sentar e abrir a prova, tá? Porque a gente sabe que, né, às vezes o horário da internet que vocês conseguem ter não é o mesmo da aula. Então, vocês vão se organizar dentro dessas horas para sentar e fazer a prova. E aí, vocês vão ter duas tentativas de fazer a prova. Por que duas? Porque pode acontecer da internet cair, por exemplo, o negócio fechar e dar como uma tentativa, né? Então, vocês vão ter duas tentativas. Tipo que as provas das disciplinas online que vocês têm aí, que vocês podem rever, vocês enviam uma vez, vocês ainda podem rever e depois envia de novo, tipo aquilo. Para se a conexão, por exemplo, cair no meio da prova, vocês ainda têm a possibilidade de fazer mais uma vez. Mas claro, vai ter o nome de vocês lá, vai dar para ver se alguém tentou fazer uma prova 3 vezes, enfim. É isso. A gente quer ver se a gente consegue liberar essa prova para vocês a partir de segunda, mas isso ainda não está fechado, porque agora que o Daniel entrou no meio, a gente ainda está conversando as questões das provas, tá? Em relação à prova, alguma dúvida? E aí eu tive que refazer o cronograma que eu já tinha refeito. Por isso que ele não rende. O cronograma da minha mão não funciona. Beleza. Eu vi que quase todos vocês postaram lá o exercício 2, que era o do vídeo. Eu estava rindo de alguns vídeos mais cedo. Respondi alguns, mas não todos. E vi que a maioria fez o estudo dirigido, né? Que é do conteúdo todo para a prova. Vamos começar pelo estudo dirigido. Alguém teve alguma dúvida? Alguma questão foi mais difícil? Alguma coisa? Teve um aluno que me procurou para dúvida, eu só não lembro o turno dele. Mas ele me procurou até no fórum para tirar dúvida, eu respondi lá. Aqui, alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Joel, eu vi que você está com papel aí. Tô para conferir as minhas questões aqui, porque tive certa achando que era errada, e aí fica muito na dúvida, né? Na verdade, para conferir o gabarito para sanar algumas. Porque, tipo, pontual não, mas no exercício às vezes tem muita dúvida. Tá, vocês querem corrigir? Sim. Deixa eu projetar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Professora, Oi. eu fiquei bastante em dúvida na questão 1, na segunda afirmação, que Desse exercício fala aqui. isso, do estudo dirigido. Tá. Porque eu fui pesquisar e tudo para mim conseguir entender, e até porque eu também não sei se ela está correta. E aí eu fiquei em dúvida se ela estava correta ou incorreta pelo fato dessa parte aqui que fala sobre o momento da estimulação de várias unidades motoras. Eu li sobre o assunto, porém não consegui identificar nada que fosse esse momento. Aí eu fiquei em dúvida se ela era correta ou não. Tá. Vamos uma por uma? Uhum. Então, vamos lá. Na afirmação 1, vocês estão vendo minha tela? Que agora eu não estou vendo vocês. Sim. Ah, peraí, deixa eu puxar essa janela para cá. Mas. Ok. Então tá, liberação de acetilcolina na placa motora produz uma propagação do potencial de ação da fibra muscular. Certíssimo. É justamente esse aqui é o choque, né? Que o neurônio vem, coluna, dispara na fibra muscular e faz a fibra muscular contrair. E por que a fibra contrai? Só é possível contrair porque existe a liberação de cálcio. E o que causa essa liberação de cálcio é a alteração da polaridade da célula. Então, a célula tem aquela alteração de polaridade, tipo, estava positivo, negativo, aí troca de novo. Isso libera cálcio. O cálcio, vocês lembram qual que é o papel do cálcio na contração muscular? Vamos ver se vocês estão afiados. Qual que é o papel do cálcio, gente? Cadê?
Ai, Morei, você quer que eu te fale qual que é a questão também, né? Ai, ai, ai. Então, qual que é o papel do cálcio na contração muscular? Me fala, gente. Fala comigo. Pesquisando no meu caderno. O cálcio é que faz a ligação para sair lá da ponte cruzada lá. Sei lá. Quase isso. Quase isso aí. O cálcio é o que altera a actina e expõe o sítio de ligação da ponte cruzada. O que é ponte cruzada? O encontro da actina com a miosina, certo? Então, sem cálcio, eu não tenho ponte cruzada. Se eu não tenho actina grudada na miosina, eu não tenho contração muscular. Beleza. Então, sim, aqui tá certo. Essa despolarização da placa motora libera o cálcio e ativa o mecanismo de contração muscular, que é justamente a formação da ponte cruzada. Beleza, certo. 2. A força de contração ou gradação resulta principalmente da interação de 3 fatores: o número de unidades motoras estimulada, a frequência da estimulação e o momento de estimulação de várias unidades motoras. Tá certo, tá? Foi a Carol que falou, né? O número de unidades motoras está relacionado à quantidade de força que eu consigo fazer. Ou seja, se eu vou carregar um peso de, sei lá, 50 quilos, mas eu só ativo unidades motoras que são capazes de levantar 20 quilos, eu não tenho movimento. Eu tenho contração, mas eu não tenho movimento. Eu não vou ter encurtamento de sarcômero se eu tiver menos unidades motoras do que eu preciso para vencer aquela resistência. A frequência da estimulação. Lembra que o disparo elétrico do neurônio, ele não é contínuo. Nenhum disparo elétrico é contínuo. Ele vem em pulsos. Então, vem um pulso, vem outro pulso, vem outro pulso. Quando esses pulsos são muito espaçados, eu não consigo manter a contração. E quando esses pulsos são muito frequentes, é um bem atrás do outro, eu consigo manter a contração. Eu dei para vocês o exemplo de quando a gente está muito tempo sem realizar determinado movimento, vencendo resistência, a gente faz esse movimento, tipo, sei lá, um abdominal, e começa a tremer. E começa a tremer, e começa a tremer. O que é esse tremor? Cada contração é um disparo. E se eu não tenho disparo, a musculatura relaxa porque não tem cálcio para contrair. Se eu dou muito espaço entre um disparo e outro, a musculatura contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso acontecendo rápido dá justamente o tremor. Como que eu supero o tremor? Quando eu tenho muitos disparos, tenho disparos mais rápidos, uma frequência maior, e eu não consigo perceber esse relaxa, contrai, relaxa, contrai. É tão sutil que parece que está só contraindo, tá? Então, sim, está relacionado à frequência da estimulação. Precisa ter uma frequência alta para o músculo se manter em contração ou vencer uma resistência em movimento. E o momento da estimulação de várias unidades motoras. Essa última linha aqui é sobre a fadiga, tá? Vamos supor que eu começo estimulando 2 unidades motoras, número didático, 2 unidades motoras. Aí essas 2 unidades vão entrar em fadiga, elas saem de cena, entra mais 2. Vão entrar em fadiga, sai de cena, entra mais 2. Vão entrar em fadiga, sai de cena, entra mais 2. Se eu só precisava de 2 unidades motoras para manter a contração, para vencer a resistência, beleza. Mas, e se, para vencer uma carga muito alta, eu preciso de todas as unidades motoras ao mesmo tempo? Se eu só tiver 2 quando eu preciso de todas, eu não vou conseguir a contração muscular. Se eu tiver, sei lá, se eu preciso de 50, eu tenho só 30, porque só depois é que vem as outras 20, eu também não tenho sucesso na contração muscular. Eu só vou ter sucesso se eu preciso de 50, eu recruto 50 imediatamente. Tá? Por isso que está falando o momento da estimulação de várias unidades motoras. Se eu preciso de 50 e eu não tenho as 50 ao mesmo tempo,
eu não vou ter sucesso. Eu não vou conseguir unidades motoras o suficiente para vencer aquela resistência, tá? E é assim que eu garanto, por exemplo, a força máxima. Lembra que o teste de força máxima, né, um RM, qual é a única forma de garantir que eu coloquei todas as minhas unidades motoras para funcionar? Quando eu consigo fazer todas entrarem em fadiga e elas falharem. Antes disso, ou o movimento falhar, né? Antes disso, eu sei que eu tive todas as unidades motoras recrutadas. Enquanto se eu faço um exercício que não é máximo, que é só isso daqui com um pezinho de nada, eu não preciso de todas as unidades motoras. Então, não estão todas ativadas ao mesmo tempo. Tem uma ou outra fazendo algum esforço e as outras estão descansando. Aquele princípio da preguiça que eu já comentei com vocês. Tá? Essa questão é certa também. Está certa. 3. Se tiver dúvida, fala aí. Os órgãos tendinosos de Gold estão localizados na junção músculo-tendínea, são sensíveis ao estiramento e à contração muscular, e promovendo inibição do próprio músculo, quando a tensão for perigosamente alta. Correto. O que acontece? Por que está correto? Porque ele falou que ele é sensível a estiramento do músculo e do próprio tendão e à contração muscular. Lembra que se eu tenho um osso aqui, isso aqui é um osso, não tem nada melhor para mostrar, mas isso aqui é um osso. Então tem um músculo ligado, vamos supor, do começo ao fim desse osso. Se eu alongo esse músculo, se eu faço um alongamento daquele membro, beleza, é sensível ao estiramento, ele vai reagir. Mas por que o órgão tendinoso de Gold reage à contração muscular? Porque na contração muscular também há estiramento do tendão. Lembra que o tendão está ligado aqui no músculo, ou no osso. Se eu puxo, gente, eu preciso de um troço. Peraí. Pronto. A caneta é o meu osso. A caneta é o meu osso e o fio preto é o músculo. Aqui, o fio está ligado na caneta. Beleza? Então, os tendões estão ligados no osso. Se eu tenho uma contração muscular, o músculo vai fazer isso daqui. Ele vai encurtar os sarcômeros, ele vai diminuir o ventre. Se esse tendão está ligado no osso e eu puxo esse tendão para encurtar um músculo, eu vou ter o estiramento do tendão, não do músculo, porque o músculo está encurtando e o osso vai ficar parado. Mas o tendão, que é o que liga o músculo ao osso, ele vai ser estirado quando eu contraio o músculo. Por isso que está certo falar que ele reage ou é sensível ao estiramento do músculo. Quando eu alongo o músculo, eu vou estirar o tendão. Mas quando eu contraio o músculo, eu também vou estirar o tendão, justamente porque o músculo se encurta e o osso não, tá? Então essa tá correta também. Inibir o próprio músculo é aquela falha muscular, né? O músculo para de funcionar para parar de se estirar, para parar de estirar o tendão. 4. Os fusos musculares estão localizados no próprio músculo, são sensíveis ao estiramento rápido e sua ativação promove contração muscular reflexa, conhecida como reflexo do estiramento. Poxa, esse gabarito está errado. Marquei na pressa, marquei errado. Deixa eu marcar de novo. Alguém sabe por que a 4 não está certa? Alguém lembra qual que é o reflexo do estiramento? É aquele que o médico bate o martelinho no joelho e a gente chuta a perna. Esse reflexo do estiramento, que é o do tanto do joelho quanto do cotovelo, quando a gente bate aqui no tendão do cotovelo e o cotovelo estende, esse reflexo, ele está ligado esse reflexo está ligado à junção músculo-tendínea, ele está ligado ao estiramento do tendão. Tendão é órgão tendinoso de Gold, não é fuso muscular, porque o fuso muscular está no centro, está no ventre do músculo. Então, é sensível ao estiramento? É. A sua ativação promove contração reflexa? Promove. Se eu estiro o meu bíceps, o meu tríceps vai contrair
para eu parar de forçar o bíceps. Mas isso é conhecido como reflexo do estiramento? Não. Reflexo do estiramento, quem age é o órgão tendinoso de Gold, não é o fuso muscular, tá? Posso para a próxima? Deixa eu só ver, para falar qual que tá certo. Vamos lá. O teste de carga máxima, ou 1RM, é apropriado para pessoas destreinadas ou iniciantes? Claro que não. A pessoa que está começando, que é destreinada ou está iniciando, ela não tem a capacidade neural de recrutar todas as suas fibras para fazer de fato a força máxima. Não é que você não pode fazer um teste, é que ele vai te dar um resultado falso, porque ainda não há adaptação neural. Se eu faço um teste em que eu uso só 90% das minhas fibras, e aí aquele vai me dar um resultado e eu vou treinar com aquele resultado, eu vou treinar abaixo do que eu poderia treinar. Se a pessoa não passou pela fase de adaptação neural, ela não vai usar 100% das suas fibras ou das suas unidades motoras. E esse teste é para verificar qual a carga que você move usando 100% das suas fibras motoras. Por isso que não é apropriado. Não vai te dar um resultado fácil. Não é que a pessoa vai morrer, mas vai te dar um resultado falso, tá? Então tá errado. O teste de carga máxima pode ser realizado de forma crescente ou decrescente. Em ambos deverá haver um componente isocinético para certificar de que foi avaliado seu máximo. Essa questão vocês deveriam observar na aula prática, tá? O que que acontece? Quando a gente vai começar um teste de força máxima, a gente não começa com 0 quilos. A gente faz um cálculo, uma estimativa, levando em conta se é homem ou se é mulher, qual que é o peso dessa pessoa e se ela é treinada ou se ela está em treinamento ou se ela é sedentária. Aí a gente estima a carga que aquela pessoa vai ser capaz de mover ou para membro superior ou para membro inferior, né? E vai alterar se alterar o exercício. Se for, por exemplo, um agachamento com a barra aqui, numa gaiola, por exemplo, por segurança, ou se é um leg press. Tá? Ok. Então, eu estimo o peso. Vamos supor que a minha carga máxima por esses cálculos, não por chute, por esses cálculos, é 100 quilos. Beleza. Botei lá 100 quilos, vou fazer o teste no leg press. Aí, o teste é de... Vamos falar que eu vou fazer o teste de 5 RM. É o mesmo de 1 RM. Eu fiz 6 repetições. Tá baixa essa carga. Eu subestimei a carga. Então, eu vou aumentar a carga para fazer de novo, para garantir que eu só faça 5 repetições, ou para garantir que eu só faça uma repetição. Botei 100 quilos. Tô lá fazendo força e não sai do lugar, não sai, não sai, não sai. Superestimei a carga. Não sou capaz de levantar a carga que eu estimei. Diminuo a carga, tento de novo, para fazer pelo menos as 5 repetições, ou a uma repetição, se for o teste de 1 RM. E como que eu sei se aquela é a carga? Se são 100 quilos mesmo, ou se dava para pôr mais, etc. Quando a pessoa está fazendo, vamos supor que é o de 5 RM. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 repetições. Eu tenho que tentar fazer a sexta, porque se eu conseguir fazer a sexta, o peso está errado. Eu tenho que botar mais peso e tentar de novo. Então, eu vou tentar fazer a sexta. Se quando eu estou empurrando para fazer, eu não chega no momento que eu não consigo mais mover a carga, eu fico lá parado, não vai nem volta, não vai nem volta. Esse é o momento isocinético, ou seja, sem movimento, que o exercício está se referindo. Porque se eu conseguisse vencer, não seria 5 repetições máximas, seriam 6, está errado. Se eu nem conseguisse sair do lugar, talvez não fossem 5 repetições, talvez fosse menos. Então vai ter justamente esse componente de eu vou tentar fazer e não vou conseguir terminar, vou ficar parado. Isso é que é isométrico, ficar parado, fazendo força. E aí, quando eu tenho esse componente na próxima repetição, eu digo que essa pessoa acabou para ela não vai conseguir levantar mais carga do que tem ali, ela chegou no seu máximo, tá? Então, tá correta essa questão. 3. O teste de carga ou repetição, ou RM, pode ser aplicado para pessoas treinadas e destreinadas.
Gente, pode? Pode. Como eu falei, ninguém vai morrer se tiver destreinado e fizer um teste de RM com uma pessoa competente com segurança. Eu vou ter um resultado confiável se a pessoa não for treinada? Não, vai ser um falso resultado. Eu vou subestimar a capacidade de força daquela pessoa. Mas quer dizer que eu não posso fazer? Não, faz. Às vezes a pessoa quer fazer, ou às vezes você quer comparar a adaptação neural que ela vai ter. Quanto ela consegue levantar destreinada e depois da fase de adaptação neural, que parece haver ganho de força, mas esse ganho não é real, é uma adaptação, a carga aumentou em tantos quilos, por exemplo. Oi, alguém falou comigo no chat. Fala, Levi. Do estiramento? Mas o do estiramento é a hiperextensão tendinosa. Depois eu vejo então. Ah, depois eu confirmo. Eu acho que eu sei qual foi a minha confusão. Tá, depois eu verifico. Beleza. Então tá, a 3 tá certa. Pode ser aplicado? Pode. Marcelo, o erro não vai ser maior. O erro, a chance de lesão não vai ser maior. Sabe por quê? Lembra que a gente aprendeu sobre os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares? Se uma pessoa é destreinada, esses dois proprioceptores, eles são mais sensíveis do que numa pessoa treinada. Então, a pessoa destreinada, ela vai falhar, ela vai deixar de contrair antes de se lesionar, muito mais do que uma pessoa que está treinada. Eu acho que eu cheguei a comentar em sala de vocês, tipo, quem se lesiona mais? Quem acabou de entrar na academia ou o cara que acha que consegue levantar uma puta de uma carga, vai lá e se dá mal? Justamente por isso. A pessoa que não está treinada e vai tentar levantar uma carga máxima, ela vai falhar antes de alcançar de fato a carga que seria máxima. Porque ela tem toda a sensibilidade dos órgãos tendinosos de Golgi, dos fusos musculares, dos próprios receptores. A pessoa que já é treinada, ela só consegue fazer tanta força sem falhar, justamente porque esses próprios receptores estão dessensibilizados. Entendeu? Por isso que quem é treinado lesiona mais do que quem não é treinado, tá? Eu entendo a preocupação, assim, pô, a pessoa não sabe nem fazer um agachamento, eu já vou botar um RM de agachamento. Lógico que você tem que ter bom senso, mas em termos de lesão, a pessoa vai cair no chão antes de fato, se lesionar, digamos assim, tá? 4. No teste de carga por repetição, a força máxima ou carga máxima poderá ser estimada por meio de equações de regressão, isso é, equações matemáticas. Certo. Foi aquilo que eu falei para vocês que a gente veria na aula prática. Ai, gente, peraí. Bem. Eita. Foi aquilo que eu falei para vocês que a gente faria na aula prática. Então, eu tenho mais de uma forma de calcular a possível carga máxima que eu sou capaz de levantar. Saudade também, Augusto. E aí tem vários tipos de cálculo. Tem o primeiro cálculo, que foi aquela equação de Brzyk, que eu acho que é de 1997, que aí é uma equação grande e está relacionado a um teste de um determinado número de repetições, então você tem que fazer algum teste para saber estimar essa carga, e tem um teste que eu ia mostrar para vocês, que é um teste que tem na internet aí, aleatório,
que é só o sexo, o peso e se você treina ou não. Que é menos, como é que eu vou falar? É menos preciso, mas se você já quer saber estimar a sua carga, não quer ter que fazer 20 repetições máximas com menos carga para ir fazer as equações que existem, é uma forma também. Na prática que eu dei no semestre passado para a turma, todas as equações que nós usamos foram subestimadas pelas pessoas que tentaram fazer o teste, tá? Provavelmente porque as pessoas que fizeram o teste já eram muito bem treinadas. E aí, pessoas muito bem treinadas não estão na média, né? Essas equações são para a média, e elas estão acima da média. Então, todas as pessoas que fizeram o teste, a gente teve que aumentar muito mais a carga do que essa estimativa. Só para vocês terem uma ideia da estimativa da internet, que não é um cálculo complexo, para mulheres em agachamento, não é leg press, tá? Apesar da gente ter feito no leg press, não é leg press, é agachamento. Para agachamento, uma mulher treinada tem que ser capaz de levantar entre 1 e 1,5 vezes o seu próprio peso corporal. Então, uma mulher treinada, 50 quilos, eu teria que ser capaz de levantar pelo menos os 50 quilos, uma vez o meu peso, ou 75 quilos, que seria o meu peso mais metade do meu peso. Isso a barra de agachamento, tá? Não leg press. E para homem, na mesma situação de bem treinado, seria 2 vezes o seu próprio peso. Então, um homem que pesa 100 quilos teria que levantar 200 quilos nessa média aí, seria por esse cálculo que tinha na internet, tá? É claro que se é uma pessoa muito treinada, ela vai ser capaz de levantar mais. E se é uma pessoa que não é que não é treinada, mas não é treinada para fazer força, ou não é treinada para aquele movimento, com aquelas articulações, etc., pode ser que ela não alcance também. O treinado aqui é treinado em força, né? Se eu pegar, por exemplo, o professor Rafael, ele é muito treinado, mas ele é treinado para corrida, para natação, para ciclismo. É diferente de alguns alunos dessa turma que está aí, que treinam força, que treinam fisiculturismo. Não é a mesma coisa, tá? Assim como eu pegar uma pessoa que só faz leg press e botar ela para fazer agachamento livre com a barra nas costas. A barra nas costas recruta mais coisas, tem que ser mais esforço, então também não vai ser o mesmo resultado, tá? Então, acho que é isso. Não é apropriado. Tá certo. Tá certo. E tá certo. Letra D, 2, 3 e 4. Alguma dúvida? Pode falar. Senão vou para o próximo. Deixa eu ver a questão. Resistência muscular. Beleza. Essa qualidade é essencial para a maioria das pessoas da atividade diária. Pode-se definir essa qualidade como... No grupo do WhatsApp, Thiago? Eu acho que eu posso disponibilizar esse Word aqui no Moodle, pode ser? Você tá sem Moodle? Tá. Isso aqui já estava pronto para mandar para vocês depois. Para vocês terem aí. Tá. Resistência muscular. Beleza. A definição de resistência, quando a gente teve aquela aula que a gente viu o que era potência, resistência, força, etc., a definição de resistência é isso daí: capacidade de um indivíduo de repetir um exercício ou um movimento até a exaustão total. Tá? Por que a capacidade que o indivíduo tem de correr uma prova de 5 quilômetros não é uma definição de resistência? Porque tem um indivíduo que corre 42 quilômetros. Como que 5 é uma resistência muscular? Até porque uma prova de 5 quilômetros é mais resistência aeróbia. Capacidade de um indivíduo decorrente de sua força.
Força é uma coisa, que é a sua capacidade de recrutar o maior número de fibras motoras para levantar ou mover a maior carga possível, vencer a maior resistência possível. E a resistência tem a ver com a repetição, com você conseguir gerar força por mais tempo ou por mais repetições, se for isométrico, por exemplo. Potência é outra valência. E saltar mais alto é referente à potência, não à resistência muscular, tá? Por isso que é a letra E. Sobre o treinamento resistido, analise as afirmativas a seguir. O treinamento de força causa aumento do número de mionúcleos das células esqueléticas de forma aguda, havendo perda desse aumento caso não haja novo estímulo no tempo adequado. Correto, gente. A princípio, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, de forma geral, funciona com aquele princípio da preguiça. Se existe demanda para o aumento de síntese proteica, aqueles mionúcleos vão ficar lá gerando proteínas, né? Proteínas mensageiras que vão para os ribossomos, que geram suas outras proteínas que aí podem ser estruturais, etc. Contráteis e tal. Mas se eu fiz treino uma vez e nunca mais, não tem por que aquele tanto de núcleo ficar ali gastando energia. Eles vão ser fagocitados, digeridos, e eu vou voltar a um número basal de mionúcleos. Como assim o resultado é agudo? Se o aumento do número de mionúcleos é só agudo? Não, olha só, Dilson. Existe um aumento. Sim. Não entendi. Ó, deixa eu tentar começar do começo. Eu faço treino de força, certo? Tive microlesões. Vem sistema imunológico, faz o papel deles, pega a célula necrosada, tem estímulos anabólicos para recuperar aquela lesão. Para reparar aquela lesão, eu tenho multiplicação e migração de células satélites. Elas vêm para os lugares da microlesão, se fundem. O que é se fundir? É jogar o mionúcleo para dentro da célula que foi lesionada, para aquele novo mionúcleo ajudar a aumentar a síntese proteica e reparar aquela célula. Como eu vou ter um núcleo a mais, ou vários núcleos a mais, eu vou ter um potencial maior de gerar mais proteínas no futuro. Beleza, esse é o efeito agudo. Isso vai acontecer entre 4 e 7 dias depois que eu faço o treino, que eu fiz a minha sessão de treino. Se eu faço esse treino e eu passo um mês sem fazer mais nada, eu dei um estímulo e fiquei no sofá, calma. Se eu fiz um estímulo e depois eu deitei no sofá e não fiz mais nada, não tem por que eu manter aquela quantidade aumentada de mionúcleos. Então, o meu corpo se livra daquele excesso que não está tendo demanda o suficiente. Mas, se dali 7 dias eu tenho outro estímulo, eu não tenho por que perder aquilo que eu ganhei se agora eu preciso de mais, porque eu acabei de ter outra lesão que precisa ser reparada. Então, eu consigo ir aumentando o número de mionúcleos. Claro que não de maneira infinita, mas aumentando gradativamente. Então, a questão aqui está correta. Se eu não tenho novo estímulo, a tendência é que a quantidade de mionúcleos diminua. Diminua a quantidade basal que tinha antes. Não é que zera. Volta ao normal. Tá? Entendeu, Adilson? Qualquer coisa escreve aí. Gente, de forma aguda aqui, não sei se talvez tenha sido essa a dúvida, de forma aguda não significa nos primeiros 30 minutos de treino. Agudo pode significar 72 horas depois de treino, um mês depois de treino, porque tem adaptações que são agudas mesmo num prazo longo.
Mas o que significa aguda? Que aquilo vai sair se eu não tiver outro estímulo. É diferente de crônico. Crônico, eu adquiri, fica comigo. Aguda, eu adquiri, se eu não tenho outro estímulo, eu perco, vai embora. Tá? Tá. 2. O aumento de fibras contráteis causado pelo treinamento resistido é uma das causas do aumento do volume muscular. E quanto maior o número de fibras contráteis, maior a capacidade de produção de força daquele músculo, independente da sua arquitetura muscular. A pegadinha estava aqui, nesse independente. Tá escrito errado? Não. Independente da sua arquitetura muscular. Não, tá, gente? A gente não conseguiu fazer toda a prática por conta desse negócio de arquitetura muscular, mas não. Existem músculos que se beneficiam da arquitetura muscular na hora de gerar força, como bíceps, como tríceps, e existem músculos que têm uma perda da capacidade de recrutar, de se encurtar e gerar força, dependendo da arquitetura muscular. De forma geral, os músculos unipenados, tipo bíceps, que tem as fibras numa direção só, né, de comprido, eles têm, quanto mais fortes, mais fibras contráteis, mais capacidade de gerar força. Mas os músculos que são multipenados, então que tem fibras assim, cada uma numa direção diferente, quando esse músculo começa a ganhar fibra contrátil, ele começa a ganhar volume, ele vai ter uma dificuldade maior de ter um encurtamento do ventre. Então, ele vai ter uma dificuldade de gerar força. Quer dizer que ele não vai conseguir gerar força? Claro que não, ele vai conseguir contrair e gerar força. Mas é como se assim, se eu pegar um músculo bíceps, que é tudo fusiforme, que é tudo de compridinho, e fizer um gráfico de o quanto esse bíceps consegue aumentar a sua capacidade de gerar força, vai ser um gráfico para cima, assim. Tipo vai ser uma diagonal, assim. Se eu pego um quadríceps, por exemplo, um reto femoral, e analiso a capacidade desse músculo de gerar força a partir do treino, eu vou ter como se fosse um platô. Em vez de estar sempre para cima, eu vou ter uma alta capacidade no começo e depois eu não estabilizo, mas eu diminuo essa curva, tá? Mas a chave está aí. Independente da arquitetura muscular? Não. Porque chega um ponto que muitas muitas proteínas contráteis vão atrapalhar o músculo a contrair o seu ventre. Posso ir para 3? 3. Realizar um treino de flexibilidade após um treino de força pode torná-lo mais eficiente. O mesmo vale quando o treino de flexibilidade precede o treino de força. A primeira parte está certa, fazer flexibilidade depois do treino de força faz o treino de flexibilidade ser mais eficiente, em compensação aumenta o risco de lesão, e fazer um treino de flexibilidade antes do treino de força vai causar queda de performance, vai causar a sensibilização lá dos proprioceptores e vai diminuir a minha capacidade de gerar força. Então, vai atrapalhar a minha performance. Então, tá certo. Não, tá errado. O mesmo vai... Não, tá errado. Treinos de potência eficientes são realizados em cadências lentas. Tá errado. A valência potência, o conceito de potência é a maior força que você puder fazer em menor tempo, ou seja, mais rápido. Então, para ser treino de potência, não faz sentido que o ritmo das contrações seja lento. É o contrário, é rápido, o mais rápido possível. Força muscular é considerado um preditor de saúde física, mas não de saúde mental. Errado? Como eu expliquei em uma aula para vocês, eu mostrei aquele artigo, acho que da Suécia, que era com 1 milhão de pessoas. Menos força é um indicativo de uma pior saúde mental também. A força não é só preditora de saúde física, ela também é preditora de saúde mental. Porque a força é reflexo dos exercícios que você faz. Se você é sedentário, você tem menos força, e se você é sedentário, você tem menos saúde mental também.
Testes de um RM executados de forma guiada, como em máquinas, tipo leg press, ou supino ou sentado na cadeira, devem obter valores diferentes de cargas máximas para uma repetição de quando executados com pesos livres. Certo, gente? Vamos supor que você vai medir força máxima de membros inferiores, de perna. Se você faz um leg press e se você bota uma barra nas costas e agacha, é claro que no leg press você carrega mais carga, porque você não tem que segurar uma barra nas costas, você não tem que recrutar para vertebrais, core, transverso de abdômen, etc. A máquina guiada, ela te dá uma segurança e ela te dá uma possibilidade de carregar mais carga com um menor risco de lesão. Em compensação, ela pode mascarar a sua real capacidade de fazer força, tá? Tem esses dois lados aí. Então, devem obter valores diferentes? Devem. Justamente porque é mais fácil fazer em máquina guiada. Os treinos de potência auxiliam atletas que precisam de aumento de força. Verdade, isso é o que os estudos mostram pra gente. Por quê? Não por uma alteração da musculatura em si, mas por uma alteração neural. Quando você faz treino de potência, você melhora a velocidade de recrutamento de um maior número de unidades motoras. E para força, é relevante você conseguir recrutar imediatamente, com disparos mais frequentes, mais unidades motoras ou todas as unidades motoras. Então, por uma via neural, é provado já, tem estudo mostrando isso, que se eu preciso de aumento de força, eu faço um treino de potência, eu consigo aumentar o meu desempenho na força, eu consigo aumentar a força mais rápido, ou com menos esforço, ou em menos tempo, enfim. Se essas duas coisas forem combinadas, o resultado para a força vai ser maior do que só a força em si, tá? Fica a dica para quem treina força, dá uns saltitos de vez em quando. Alguma dúvida por enquanto? Então, vou para essa daqui. Essa daqui é uma imagem, então não tem como eu escrever as letrinhas aqui. Mas vamos lá. Execução de uma sucessão rápida de gestos. As qualidades físicas. Execução de uma sucessão rápida de gestos. Por esse rápido aqui, eu sei que é velocidade, tá? Controle da execução do movimento. Aliás, não, vamos fazer na ordem que tá aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Peraí, deixa eu ler isso aqui. Tiffany, não é uma incógnita, tá? Isso já é bem claro na literatura, tá? O que você precisa levar em consideração é qual é o seu objetivo de treino. Se o meu objetivo é aumentar a força, não faz sentido eu fazer a flexibilidade antes. Se eu tenho a intenção de ter um desempenho de alto rendimento. Então, por exemplo, você não vai ver um halterofilista, um levantador de peso olímpico, se alongando, fazendo um super alongamento, uma super sessão de pilates, por exemplo, antes dele ir lá na prova executar. Ele vai se aquecer, mas não se alongar, porque se ele se alongar, ele tem perda de performance. Mas eu dei o exemplo da ginástica artística também, que sem alongamento, antes da apresentação, o atleta vai se lesionar, porque ele precisa de movimentos de flexibilidade, de amplitude máxima de determinadas articulações, quase todas. Então, se ele não fizer a flexibilidade antes de entrar na série, antes de ir lá e competir, ele vai se lesionar. Então, ele vai ter perda de força na hora que ele for executar? Vai. Só que ele já sabe disso. Então, ele tem mais força do que ele vai precisar na hora de executar. Eu não estou falando que é
proibido, que você vai morrer se você fizer a flexibilidade antes do treino de força. Eu estou falando que você vai perder performance. Faz diferença você perder performance se a sua performance precisar estar em 100%. Se você precisa de 100% e você está com 80%, isso te prejudica. O Pilates, ele não faz força máxima. Ele trabalha com baixas cargas, o seu próprio peso, aquelas bolas de resistência, etc. Então, se eu vou usar 60% da minha força máxima e por causa do alongamento eu vou ter no máximo 80%, tá tudo bem. Porque dos 80% que eu tenho por causa da flexibilidade, eu só vou usar 60%. E vou repetir até ter a exaustão de outra forma, não pela carga máxima, mas pelas repetições, por exemplo. Tá? Então, não quer dizer que é proibido você combinar as duas coisas, você fazer uma coisa antes da outra. Mas, por exemplo, se eu preciso fazer um treino para aumentar a força, e esse treino é com 80% do meu RM, as séries, etc. A carga é 80% do meu RM. Se eu faço treino de flexibilidade antes, esses 80% vão passar a ser o meu máximo. Aí eu vou treinar a 60%. Eu não vou evoluir como eu gostaria. Vai ser um processo mais lento. Sim, Adeilson, mobilidade. Ele faz sessões de alongamento e de flexibilidade, mas não na hora da competição. Ele precisa de mobilidade desde tornozelo até de pescoço, mas ele não vai fazer uma sessão de flexibilidade antes de ele entrar e puxar o peso na competição olímpica. Foi isso que eu quis dizer. Assim como nada impede um atleta de força fazer treinos de flexibilidade, porque ninguém tem que ser encurtado para ser forte. Mas antes do treino de força não faz sentido, porque você vai gerar menos força. Você não vai gerar a sua força máxima ou submáxima, por exemplo. Entendeu? Não proíbe ninguém de fazer alongamento antes de treinar, não. Você só tem que pensar qual é o seu objetivo e se faz sentido esse treino de flexibilidade estar antes de um treino de força. Se ele pode estar depois, por que não estar depois? E dependendo do método, como a Tiffany falou do Pilates, vai usar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ok, sem problemas. Deixa eu voltar aqui. Então, Adilson, o aquecimento é sempre bem-vindo e necessário. Aquecimento é uma coisa, flexibilidade ou alongamento é outra. Porque o aquecimento vai ativar o seu sistema simpático, que vai fazer ter mais sangue nos seus músculos esqueléticos, vai migrar o sangue dos seus órgãos, do seu cérebro para os seus músculos esqueléticos, e em relação às articulações, vai alterar a membrana sinovial, que vai fazer ela produzir mais líquido sinovial, que vai nutrir as cartilagens e diminuir a chance de você lesionar a articulação. Então, aquecimento sempre, 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 sempre. Específico ou não, aí vai depender do que você faz da vida, né? Qual é o exercício ou a competição que você tem. E aí, por exemplo, deixa eu fazer um comentário. Uma vez eu tinha um aluno que era viciado por aquecimento. Tinha que fazer, ok. Aí, só que o único aquecimento que ele queria passar para as pessoas era na esteira. Você vai treinar hoje, você tem que chegar e ficar, sei lá, 10, 15 minutos na esteira. Eu falei, tá, não que eu rechace a esteira, ok, você quer andar, correr 10, 15 minutos, ok, mas se eu chego no lugar para fazer um treino de membros superiores, porque aquele dia é o dia de fazer membros superiores, qual é a finalidade dos meus membros superiores fazerem isso aqui por 15 minutos? Por que eu não faço um aquecimento para membros superiores, se são os membros superiores que eu vou usar para aquele exercício? Entendeu? O aquecimento ele tem que fazer sentido. É isso que eu quero dizer. Vai fazer um super treino de supina, aí você vai fazer bicicleta meia hora para aquecer, não faz sentido. Mais ou menos, né, Adeilson? Vai falar que o meu ombro vai ficar super nutrido porque eu tô fazendo isso daqui na corrida?
Por que eu não aqueço, então, no próprio supino com 20% de um RM? É justamente o aquecimento específico. Tem que ver se faz sentido. Eu, por exemplo, detesto correr. Me deixa com dor nas canelas, me deixa com dor em um monte de lugar. Aí eu vou um dia treinar membro superior, vou ficar correndo na esteira? Não, nem pensar. Eu faço o aquecimento com o movimento, que é o movimento que eu preciso no exercício, a 20% de um RM, por exemplo, para de fato aquecer aquela articulação com uma carga muito baixa, para aí poder botar a carga e fazer as repetições que eu preciso, tá? Beleza. Voltando aqui. Aqui, número 1, velocidade. Aqui, produzir tensão contra uma resistência. Força. Essa resistência você pode entender como carga, para ficar mais claro. Então, produzir tensão contra uma carga, ou vencer uma carga, que é vencer uma resistência. Força. Esforço continuado por um longo tempo. Resistência. Não, cadê? Força produzida em menor tempo. Potência. Isso está certo, gente? Ah, não, está certo. Velocidade, força, potência, número 5. 3, esforço contínuo por um longo tempo, resistência. E 2, controle da execução do movimento, coordenação. Letra C. O bíceps está realizando, que exercício é esse? A contração é maior que a sobrecarga, então ele está executando o movimento. O tríceps está executando uma ação contrária ao bíceps e o músculo braquiorradial está ajudando o bíceps no movimento. O trapézio deltoide estão estabilizando a articulação do húmero, estabilizando os músculos bíceps e tríceps. Assinale alternativo que representa o tipo de ação muscular. Ação concêntrica é a contração muscular no qual ocorre a diminuição do ventre muscular. Isso daqui era para vocês lembrarem que se eu tenho a mesma força, deixa eu pegar um troço, meu Nelsoro. Se eu tenho a mesma força que eu tenho de resistência, eu não tenho movimento. Se eu tenho 5 quilos fazendo força para baixo e eu faço uma força equivalente a 5 quilos para cima, tá bom, Marcelo. Se eu tenho 5 quilos fazendo força para baixo e 5 quilos fazendo força para cima, 0. Eu não saio do lugar. Se eu tenho 10 quilos fazendo força para cima, quem faz força para cima aqui é o bíceps, e 5 quilos fazendo força para baixo, 10 é maior que 5, eu venço a resistência. Se tiver 20 quilos fazendo força para baixo, isso é um halter de 20 quilos, fazendo força para baixo, e o meu bíceps só gera 10 quilos para cima, eu não saio do lugar, eu vou cair aqui, eu vou falhar. Eu queria que vocês vissem que é uma contração concêntrica, ou seja, não é isométrica, eu não estou parado, nem está estabilizando, porque se eu venço a resistência, os músculos primordiais desse movimento, que são o braquiorradial e o bíceps, estão em contração e em movimento. Se eu estou em contração e eu estou me movimentando, é uma ação concêntrica. O que é a contração muscular na qual ocorre diminuição do ventre muscular? Lembra que o músculo está esticado, e aí quando eu contraio, o músculo não incha? Vai você aí em casa, pega, estica o seu braço, você vai ver a altura do seu bíceps. Faz força, vencendo a resistência do cotovelo, não vai subir aqui o bíceps em você mais do que em mim, né? Não vai fazer isso daqui? Eu não vou diminuir o ventre muscular ou encurtar os sarcômeros? Quando eu diminuo essa distância dos pontos do músculo, é a diminuição do ventre. Ventre é o meio do músculo. Então, vamos supor que ele estava esticado, quando eu contraio, o músculo faz isso daqui. Isso aqui é a diminuição do ventre muscular. E essa diminuição só vai acontecer se eu tiver um movimento. Porque se eu estiver fazendo força com ele estendido, eu estou fazendo força. Não está tendo alteração do ventre muscular. Quando eu tenho movimento e contração, eu tenho alteração do ventre muscular. Ok?
Ó, só para dar outro exemplo, ocorreria um alongamento do ventre muscular, do bíceps, se eu estivesse trabalhando tríceps, por exemplo. Então, vamos supor, eu tô aqui, né? Tô fazendo força, ou não, mas está em contração, está encurtado o ventre muscular. Aí eu vou vencer uma resistência para estender o cotovelo, ou seja, é esse músculo que vai agir. Quando eu estiver estendendo o cotovelo, o que o ventre muscular do bíceps vai fazer? Alongar. O músculo vai alongar. Ele não estava em contração, mas ele vai alongar. Na contração excêntrica, você faz força enquanto o ventre muscular está se afastando. Na concêntrica, você faz força enquanto o ventre muscular está se aproximando ou diminuindo, tá? Era isso. Qualquer coisa, fala aí. Beleza. Órgãos tendinosos de Gold são estimulados a partir do aumento da tensão muscular, como, por exemplo, durante o levantamento de peso, certo? Essa era para ver se vocês lembravam que os tendões, os órgãos tendinosos de Gold, são estirados tanto em alongamento do músculo, quanto em contração muscular, porque quando eu contraio o músculo, o tendão vai se estirar, vai quase se arrancar do osso. 2. Os fusos musculares são estimulados a partir do aumento do comprimento muscular, por exemplo, durante o alongamento muscular. É o reflexo do estiramento. Se estira muito rápido, aumenta o comprimento do músculo, o fuso tenta evitar que você rompa aquele músculo. 3. Quando os órgãos tendinosos são estimulados, eles agem inibindo o desenvolvimento de tensão dos músculos antagonistas. Não, ele tenta inibir o desenvolvimento de tensão do músculo agonista. O que está fazendo força é que tem que ser inibido. E o que é antagonista tem que ser estimulado, né? Se eu estou fazendo força demais aqui, está correndo o risco de eu romper a fibra muscular ou os tendões do meu bíceps. O que tem que acontecer aqui? O bíceps tem que ser desligado e o tríceps é que tem que ser estimulado para estender o meu cotovelo. Então, a parte errada era aqui esse antagonista, deveria ser agonista. Tá. É de afirmativa essa? Afirmativa 1. Cadê? A acentuação do ângulo Q, que é em relação a quadril e a patela, favorece dores e desgaste patelofemoral por causa do excesso de tração exercido pelo músculo vasto medial. Errado. Não é pelo músculo vasto medial, é pelo músculo vasto lateral. Tá? Lembra que o músculo vasto lateral, ele é mais, de forma geral, ele é mais forte e mais requisitado do que o músculo vasto medial. E o que ele faz? Ele puxa a patela para fora. Eu tenho basicamente 3 músculos do quadríceps, vasto lateral, o reto femoral e o vasto intermédio, puxando a patela para fora, nessa direção. E eu tenho o vasto medial puxando de volta a patela para dentro. Qual que vai ser a tendência aqui? Essa patela ficar para fora. E no que a patela fica mal encaixada no colo do fêmur, em vez da patela estar assim, ela está assim, isso vai gerar dor. E quanto mais o quadril da mulher for largo, é isso que gera o ângulo Q, mais eu vou ter esses músculos aqui mais deitados, eles vão estar. Em vez deles estarem assim puxando para cima, eles vão puxar para o lado. Quanto mais eu puxar essa patela para o lado, mais ela vai roçar no fêmur de forma errada, vai ter desgaste, que ao longo do tempo vai gerar dor entre a patela e o fêmur. Patelo-femoral, tá? Isso é fato. Mulheres que têm o quadril largo, além de terem que tomar muito cuidado com sobrecarga na patela, tem que fazer fortalecimento do vasto medial. Se o vasto lateral for muito mais forte que o vaso medial, a tendência é o desgaste precoce da patela. E aí isso pode gerar dor
vai ter uma remodelação óssea da patela, ela vai ficar mal encaixada e isso pode gerar dor mais para frente. Não estou falando que não pode fazer agachamento, estou falando que tem que estar com a musculatura equilibrada para essa patela não sair do lugar. Dois. Então tá errada a 1, né? Porque é pelo vasto lateral, por exemplo, nada a ver com vasto medial. Por causa de sua origem e inserção, o músculo vasto lateral atua na flexão de quadril e extensão de joelho. A origem do vasto lateral é no fêmur, flexão de quadril. Quem pode atuar na flexão de quadril do quadríceps é o reto femoral, que tem origem no quadril e inserção no tendão patelar que fica na tíbia. Então, ele auxilia na extensão do joelho, porque ele tá lá, ele passa da patela e vai para o tendão patelar, mas ele não tem origem no quadril. 3. O músculo piriforme, ele fica lá na bunda, embaixo dos glúteos máximos, é um rotador lateral, certo? Ele roda o nosso pé para fora, ou o fêmur para fora. E quando em situação de encurtamento, pode irritar o nervo ciático, causando a síndrome do piriforme. Correto. Pessoas que têm esse músculo encurtado de forma crônica, digamos assim, o nervo ciático, ele sai das raízes lombares e ele passa por dentro ali do nosso quadril, entre os músculos. Ele faz tipo assim nos músculos. E o piriforme é um dos músculos em que ele passa. Tipo, eu tenho 2 músculos aqui e o nervo ciático passa aqui. Se esses músculos estão em encurtamento, eu tenho uma pressão desse nervo. E aí, esse nervo ciático, se ele estiver pressionado, a pessoa vai sentir dor. Da região em que ele é pressionado até o fim desse nervo, podendo também subir. É a tal da dor do ciático que a pessoa sente na região do quadril, na região da bunda, vai atrás da perna, ad eterno aí, dói pra caramba. A pessoa vai ter síndrome do piriforme, sim. Por quê? Síndrome do piriforme e não, sei lá, síndrome do nervo ciático. Porque o que está causando problema é o músculo que está encurtado e pressionando um nervo. Não é o nervo em si. O nervo está bem, ele só está sendo pressionado. Se eu curo essa pressão, digamos assim, se eu faço esse músculo parar de pressionar o nervo, o problema está resolvido. Tá? Qual que é o problema dessa condição? Se a gente fica judiando de um nervo muito tempo, a pessoa sente dor, aí toma remédio, aí continua sentindo dor, não faz nada, toma remédio, aí passa anos fazendo isso, aí sim ela pode ganhar uma lesão no próprio nervo. E se o nervo estiver lesionado e eu tratar só o músculo, o nervo pode não se recuperar e aí essa dor continuar de uma forma crônica. Tá? Então, isso precisa ser tratado. Como que eu trato a síndrome do piriforme? Eu alongo os músculos rotadores laterais ou rotadores externos. Piriforme, glúteo máximo, principalmente. Aqueles alongamentos de glúteo máximo que servem para o próprio piriforme vão ajudar. Questão 7. Letra C, 1 e 2. Joel. Cadê? Piriforme, beleza. 4. A canelite pode ser causada por uma postura na corrida em que a pisada acontece primeiro com o calcanhar e sobrecarrega o músculo tibial anterior. Essa postura pode ser causada por força e potência insuficientes dos músculos reto femoral e iliopesoas. Correto, tá, gente? Na corrida, se eu tenho uma flexão de quadril insuficiente, o meu joelho não sobe o suficiente, eu acabo pisando primeiro com o calcanhar, levantando, fazendo uma dorsoflexão, subindo a ponta do pé. Quem faz essa dorsoflexão é o músculo tibial anterior. Se eu sobrecarrego um músculo que é desse tamanho, quando eu deveria trabalhar os músculos flexores de quadril, isso vai gerar canelite. É um dos motivos, tá? Não é o único. Então, sim, se eu trabalho os músculos ilio-psoas e reto femoral, que fazem flexão de quadril, trabalho tanto a potência, que é fazer mais força mais rápido, quanto força em si, para levantar o membro inferior, eu vou ter uma pisada mais equilibrada. Em vez de pisar assim, eu vou pisar mais assim. Eu sobrecarrego menos o músculo anterior da tíbia, que é o tibial anterior, e aí eu vou ter menor possibilidade de ter canelite, tá?
5. Qualquer coisa, pergunta aí. 5. Todos os músculos que compõem o grupo manguito-rotator são responsáveis pela rotação lateral de ombro. Errado. Tem músculo que é responsável pela rotação medial ou interna e outros são responsáveis pela rotação lateral. Qual é qual? Não lembro mais. Vocês têm que olhar no Google. Mas não são todos responsáveis pelo mesmo movimento. 6. Por ser uma articulação esferoide, o ombro se movimenta de 6 maneiras em 3 eixos anatômicos. Deixa ela aqui no meu colo, ver se ela fica quieta. Gente, essa é a aluna. Prazer, gente. Ela tá encapetada hoje. Fica quieta. Correto. Então, o ombro tem... Eita, peraí. Extensão, flexão, abdução, adução. Não, tá certo. O ombro vai ter flexão, extensão, abdução, adução. Na verdade, tem 8, né? Mas tudo bem. Abdução, adução horizontal, abdução horizontal. E vai ter a rotação também, que eu não considerei aqui. Mas seria a letra D, por falta de opção. Alguma dúvida? Dissertativas. O que o João tem? Escápulas protusas, ombros para dentro. É aquela pessoa sim, né? Aquela pessoa sim. O cotovelo não permanece estendido em condição neutra. E acentuação da curva cifótica. Tá corcunda, com o ombro para frente e com os cotovelos que não se estendem completamente e não ficam em posição neutra. O que é a posição neutra dos membros inferiores? É em semipronação, tá? Então, a posição anatômica é assim. A outra posição, então, é supinação, pronação. Qual que é a posição neutra? Meio termo. Os nossos braços ficarem assim quando relaxados ao longo do corpo. Se os braços estão ficando assim, em rotação medial, quando estão relaxados ao longo do corpo, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa encurtada. Como eu comentei com vocês na nossa última aula, que vocês estavam tirando as fotos das posturas lá, estudando vocês mesmos. Então tá, quais músculos estariam em situação de encurtamento? Escápulas separadas, trazendo ombro para dentro, indica que a porção anterior do ser está em encurtamento, certo? Primeiros músculos peitorais, peitoral maior, peitoral menor. Então, peitoral menor vai ajudar a trazer o ombro para frente, peitoral maior vai ajudar a protrusir, a abduzir as escápulas laterais, vai afastar as escápulas. O que mais? Deixa eu abrir a... Como eu não fiz essa aula com vocês, deixa eu abrir as minhas tabelas aqui. Só lembrar onde elas estão. Aqui, membro superior. Alguém falou comigo? Não, tá. Então, vamos uma coisa de cada vez. Então, as escápulas estão em protrusão e existe... Não, cadê o ombro? O ombro está rodado medialmente, certo? O ombro está para dentro. Quais são os músculos responsáveis pela rotação medial de ombro? Deltoide, porção clavicular, peitoral maior, todo o peitoral maior, músculo latíssimo do dorso, redondo maior e subescapular. Então, é possível e bem provável que nessa pessoa todos esses músculos responsáveis pela rotação medial de ombro estejam em encurtamento. A ideia era que vocês olhassem a tabela, não era nem que soubessem de cabeça, tá? Então, cadê? Deixa eu voltar aqui. Ombro para dentro e o cotovelo não permanece estendido. Aí, se o cotovelo está semiflexionado, né, não está estendido,
Vamos para a articulação de cotovelo e ver quais são os músculos responsáveis pela flexão de cotovelo. Braquial, bíceps braquial e braquiorradial. Então, é bem provável que esses 3 músculos estejam em encurtamento, não permitindo a extensão, ou quando em relaxamento, não permitem a extensão da articulação do cotovelo. Então, seria para vocês colocarem aqueles músculos lá. Tá? Como eu falei de acentuada curvatura cifótica, se vocês colocassem o músculo reto abdominal, que tem origem ali no arco das costelas e no externo e vai até o quadril, ele colabora para a gente vir para frente. Esse encurtamento aqui, em relação à coluna, né, ele colabora para essa postura cifótica. Mas se não tivesse colocado reto abdominal, não tem problema não. Então tá, esses músculos seriam em encurtamento. Todos os que realizam rotação medial de ombro e os flexores de cotovelo. E aí, eu ainda colocaria, onde ele tá? Cadê? Em relação à cintura escapular, eu ainda colocaria o peitoral menor, porque ó, o peitoral menor e o serrátil realizam a protrusão da escápula. O que é protrusão? A separação, quando as escápulas laterais se abrem. Quando eu trago o ombro para frente, as minhas escápulas estão protrusas. Então, o serrátil anterior e o peitoral menor também entram nessa conta aí. Protrusão de escápula, rotação medial de ombro e flexores de cotovelo. Cadê? Volta. Tá. Quais músculos, então esses músculos devem ser alongados, já que estão encurtados, e quais músculos devem ser fortalecidos para melhorar sua postura? Bom, se eu estou com uma pessoa que tem um problema de protrusão de escápula, o que seria o contrário de protrusão? Retração. Então eu vou trabalhar, ó, trapézio transverso, romboide, em relação à cintura escapular. Em relação a ombro, se eu tenho rotadores mediais encurtados, eu preciso trabalhar rotadores laterais. Quem é rotador lateral? Deltoide, porção espinhal, a parte de trás do deltoide. Infraespinhal, redondo, menor. E em relação a cotovelo, se eu estou com excesso de flexão, eu preciso trabalhar extensão. Quem estende cotovelo? Tríceps braquial. Aí, quais músculos devem ser fortalecidos para essa postura? Esses que eu falei, tá? Se você considerou que o reto abdominal foi um fator aí para essa postura corcunda, você pode considerar os paravertebrais, os extensores da coluna. Então, se eu tenho uma coluna não é contraído, gente. Se eu tenho uma coluna curvada para frente, eu tenho que fortalecer quem estende, né? Flexionada. Se eu tenho uma coluna flexionada, eu tenho que trabalhar quem estende. Então, os extensores de coluna. Se você considerou o reto abdominal. Redondo maior. Por exemplo, em redondo maior, para serem trabalhados, né, precisando de fortalecidos, abrir a postura de quem estava assim, por exemplo. Quais são os movimentos que esses músculos realizam? Realizam a própria rotação lateral, mas eu vou ficar só fazendo rotação lateral, eu vou trabalhar uma postura inteira fazendo isso daqui lá na polia? Será que não dá para variar, ter mais exercícios? A gente observa que esses 2 músculos também trabalham em outro movimento, que é a abdução horizontal. Eles estão aqui. Como que eu melhoro isso, então? Eu posso, em vez de eu realizar só a rotação lateral assim, eu posso realizar... Ai, gente. Desculpa. Eu posso realizar a abdução, ou seja, abrir horizontalmente.
Você tá estourando a internet aí? O áudio tá robótico. Ô, gente. Você roubou meu cabo? Pode devolver, não? Tem outro, não? Eles estão falando que a minha internet tá ruim. Melhorou, gente? Chama Vivo a internet aqui de casa. Mas você tá subindo o vídeo, né? Vai dar certo, gente. Tá. Então, ele roubou meu cabo, gente. Meu marido roubou meu cabo. Então tá. A abdução horizontal é uma alternativa de movimento, né, de exercício para trabalhar essa disfunção aí. A abdução horizontal é abrir assim. Então tem aquele exercício que muitos falaram lá na correção da postura, que é o crucifixo invertido, né? Então você pega a resistência aqui e vence a resistência assim. Esse é ótimo. Então é isso. Era para responder isso. Tá. O músculo serrátil anterior, blá, 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 blá. Blá, inervado pelo nervo torácico longo, blá, 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 blá. Fica a dica, Joelma, para a prova de vocês. A lesão desse nervo causa problemas de mobilidade de ombro e cintura escapular? Fazer assim? Eu preciso fazer xixi. Então, vocês pensem aí e me respondem no chat se essa informação é verdadeira ou falsa. Professora, Tava falando sozinho, desculpa. tava muda aí. Eu esqueci de baixar o Professora, microfone. Oi. antes de você entrar lá nessa última questão, qual os do cotovelo que você falou, do fortalecimento do cotovelo? O extensor de cotovelo, que é o tríceps. Tríceps, né? Ah, tá bom então. É isso. Alonga os flexores de cotovelo e fortalece o tríceps. Beleza. Então tá. Bom, vocês acertaram em falar que a afirmação é verdadeira, ela é verdadeira mesmo, tá? E aí, por que que ela é verdadeira? Quando a gente... Hã? Pode ir. Tá. Cadê? Deixa eu só ver se tem aqui a inervação. Ele fala que o serrátil anterior é inervado pelo músculo torácico longo e esse músculo pode ser lesionado. Então, se eu olhar aqui na articulação da cintura escapular, que é onde tem o serrátil anterior, o serrátil anterior é responsável pela protrusão e pela rotação superior. Esse músculo, aqui não tem dois movimentos da escápula que são menos relevantes, que é a inclinação
Eu acho que é a declinação, não lembro. Enfim, esse músculo, serrátil anterior, é um músculo que amarra a escápula na caixa torácica. É um músculo que deixa a escápula grudada no tronco. Se esse músculo não for bem trabalhado, em vez da escápula ficar assim, bonitinha, grudada na sua caixa torácica, perto das suas costelas, ela vai ficar assim, para fora. Quando ela fica para fora desse jeito, é justamente o que alguém escreveu aí da escápula alada. Você pode ver que ela tá para fora em vez de estar encaixadinha, retinha, tá? E uma das causas da escápula alada é lesão do nervo torácico longo, porque ele é nervo serrátil anterior, e se o serrátil anterior não estiver fortalecido, ele não vai realizar essa amarração do serrátil na caixa torácica. Essa amarração é principalmente pela protrusão da escápula, tá? A escápula, como é um músculo que vem aqui, é o que garante que a escápula fique, ó, para dentro. Ele vai puxar a escápula aqui para dentro, não deixar ela ficar para longe aqui, para fora. Deixa eu ler o que alguém escreveu aqui. Músculo inspirador acessório. Pedro, só se você considerar que é acessório o fato de eu fazer a protrusão das escápulas, mas não é, porque ele também pode puxar as escápulas, as costelas para cima. Tá, pode ser um músculo inspirador acessório. Mas nas literaturas que eu lembro de ver sobre sistema respiratório e musculatura, eu não lembro de ver o serrátil anterior. Como músculo acessório, eu lembro de ver os intercostais e os escalenos, que ficam aqui na clavícula para baixo. Mas não deixa de estar certo, não. Ele faz sentido falar que ele é acessório da inspiração. Então é isso. Por que problema nesse nervo vai causar problema de mobilidade de ombro e cintura escapular? Porque esse músculo é responsável pela rotação superior e pela protrusão das escápulas. Cintura escapular e articulação do ombro andam juntas. Eu não tenho como ter rotação superior de escápula sem ter abdução de ombro. Não tem como. Não tem como eu fazer isso daqui com a escápula sem fazer isso daqui com o ombro. Se a minha escápula está com dificuldade, está com baixa mobilidade para realizar esse movimento, o ombro também não vai realizar essa abdução, porque essas duas articulações andam juntas, tá? Essa é a justificativa. Se eu não faço rotação superior da escápula, eu não faço abdução de ombro. Ok? Essa era a última questão. Gente, alguma dúvida em relação a esse exercício? A justificativa? Deixa eu voltar aqui. Então tá. A afirmação é verdadeira. Ok? A afirmação é verdadeira. A lesão do nervo torácico longo, que enerva o serrátil anterior, causa problemas de mobilidade de ombro e cintura escapular. Esse nervo ou esse músculo não está diretamente ligado à articulação do ombro, mas está ligado à escápula. Na escápula, o que esse músculo faz? Rotação superior e protrusão. Foca na rotação superior. O que é rotação superior da escápula? É quando eu mexo meu braço para cima. E a escápula que está lá atrás faz isso daqui. Ela afasta as porções inferiores. Ela faz isso daqui. Se eu tenho um músculo que está me impedindo as escápulas ou dificultando as escápulas de fazer isso daqui, ou seja, isso daqui, tem como o meu ombro fazer uma abdução se a escápula não fizer uma rotação superior? É impossível. Porque quem faz o músculo fazer a rotação superior é o serrátil anterior. Se o serrátil anterior não estiver funcionando, o meu ombro não vai fazer a abdução. Então, uma perda de mobilidade da cintura escapular vai gerar como consequência uma perda de mobilidade da articulação do ombro. Essas duas articulações andam juntas. Não tem como uma funcionar perfeitamente se a outra não funcionar perfeitamente também, tá?
Eu não vou ditar a resposta, você escreve com as suas palavras. Mas é isso. Porque o músculo serrátil anterior é responsável pela rotação superior da escápula, e a rotação superior da escápula é codependente, a abdução de ombro é dependente da rotação superior da escápula, tá? Isso é real, tá, gente? Essa historinha aqui, cirurgia para retirada de câncer de mama, por causa da necessidade de retirar os linfonodos para impedir que o câncer se espalhe, é comum que esse nervo seja lesionado em quem faz essas cirurgias, ou totalmente lesionado ou parcialmente lesionado. E aí tem testes com a eletromiografia que existe uma diminuição da atividade elétrica do serrátil anterior e até de outros músculos ali ao redor, que causa a instabilidade da escápula e que causa a escápula alada, tá? Dependendo da lesão, ela é reversível, fisioterapia e fortalecimento revertem essa condição, mas dependendo da lesão do nervo, se eu não tenho nervo que chega lá no músculo, o músculo para de responder, eu vou ter que fazer todo um tratamento para compensar aquele músculo que não responde direito, para que aquela pessoa não fique a ponto de não conseguir mexer o ombro direito. Daniela, o que é elevação de ombro? Elevação de ombro não é abdução de ombro? O nome certo não é abdução de ombro? Ou não é? O que você está falando? Ou é para frente? Daniela, me responde. Dari. Sim, é para cima, mas é para cima pelo lado ou na frente? Se é pelo lado, exatamente. Se é pelo lado, o nome desse movimento aqui é abdução. Na academia a gente fala elevação lateral de ombro, mas o nome do movimento articular é abdução. Se for para frente, é flexão de ombro. Mas na flexão de ombro, a gente tem deltoide clavicular e peitoral maior. Então, para frente, não alteraria muita coisa nesse sentido, tá? Beleza, então. Gente, em relação... Beleza. Sobre esse exercício, corrigidos, dúvidas tiradas. O spoiler que eu vou dar para vocês é que a parte mais cobrada da prova, na minha disciplina, não sei a do Rafa e a parte do Daniel ele nem fez ainda, mas em relação ao meu conteúdo, a parte mais cobrada vai ser cinesiologia, tá? Eu até comentei isso com um aluno que veio tirar dúvida comigo. O conteúdo inicial de adaptação neural e de aquela parte de células satélites, fisiologia muscular, ele vai ser fundamental para o primeiro conteúdo que eu vou dar no segundo bimestre, que é mecanismos de hipertrofia. Tá? Então, quando eu falar de mecanismos de hipertrofia, vocês têm que lembrar daquela teoria que a gente viu nas primeiras aulas para as coisas fazerem sentido. Mas na avaliação, eu vou cobrar mais essa parte de cinesiologia. Tá? Por quê? É uma parte menos decoreba e que, portanto, vocês têm mais dificuldade para fazer. Porque tem muitas perguntas que não tem uma resposta pronta no Google, né? Aquele exercício todo lá que era basicamente de cinesiologia, não tinha uma pergunta no Google, um exercício que tem tal músculo, tal articulação, não tem. Tem que olhar a tabela, tem que lembrar, tem que raciocinar, então é o que eu vou cobrar mais na prova. E aí, esse primeiro conteúdo de adaptação neural e fisiologia, ele vai ser mais importante, ele volta no segundo bimestre por causa dos mecanismos de hipertrofia que levam em conta esse conteúdo, tá? A aula de mecanismos de hipertrofia já está gravada, inclusive, e uma das aulas de método de treino, que é o método Pilates, já está gravada também. Eu trouxe uma pessoa formada em Pilates para falar disso para vocês. E aí eu vou disponibilizando ao longo do tempo, né? Não vou jogar tudo de uma vez. Viu nada? Tá no Moodle sim.
Deixa eu ver onde que ela tá. Que ela não tá nos tempos de quarentena, ela tá antes. Que ele era um making off. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ó, vocês estão vendo minha tela aqui, a disciplina de treinamento resistido. Vou fazer de novo esse exercício. Aí, treinamento resistido. De novo ela. Então, ó, tem aqui tempos de quarentena, a aula de hoje, as coisas que vocês têm que enviar, fórum de dúvidas, etc. E lá embaixo, que era seguindo a sequência, tem o conteúdo de cinesiologia. No conteúdo de cinesiologia tem aqui resumo das ações musculares, membros superiores e membros inferiores. Esse resumo das ações musculares são justamente aquelas duas tabelinhas que eu mostrei para vocês, que é a tabelinha que eu estava acessando aqui para conversar com vocês. São justamente esses dois arquivos aqui, tá? É bom, vocês vão precisar dessa tabela para responder a prova, inclusive. Já tenho ela aqui. Cara, essa tabela, gente, ela é maravilhosa. Essa tabela eu comentei com vocês, é de um professor de cinesiologia que eu tive na UNB, o professor Jaque. E assim, é só olhar que tá lá, sabe? É só olhar que tá lá, não precisa nem sofrer pensando, montando a tabela você mesmo. Alguém já fez isso. Existem outros professores que fazem essas tabelas também. O professor Roney, o professor Roney, que é autor do livro, de um dos livros de cinesiologia que tem na bibliografia de vocês, ele tem essas tabelas também. As dele são até mais complexas, porque ele considera o movimento concêntrico e excêntrico. Então é tipo o dobro de trabalho. Essas são só do motor principal, ou o músculo principal, que é só levando em conta a contração concêntrica. Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida de algum outro conteúdo? Manda bala. Outro exercício, talvez. Eu estava vendo os vídeos que vocês mandaram. O vídeo de mecanismos de hipertrofia, depois que eu corrigi a prova, que ele é do bimestre que vem mesmo. Então vai ser depois que eu corrigir a prova, até porque ele foi filmado, mas não está editado ainda. O mozão tá aqui do lado editando. Mas, o de agora, assim que a gente terminar. Quando a gente terminar, eu subo ele pro YouTube e mando o link lá nos Moodles, tá? Cadê? Sem problemas. E aí, gente, mais alguma dúvida? Já querem sair para beber? Como é que é? Eu já tô bebendo mesmo. Mas, gente, não me chamou? Que absurdo. Meu microfone tá ligado. Eu tô bebendo água porque se eu beber álcool, meu cérebro não funciona para dar aula, não. Tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho, não. Infelizmente. Eu tenho amigos que escrevem artigos bêbados, gente. Morro de inveja. Não é o meu caso. Eu vou parar a gravação. Acho que o conteúdo grosso já foi dado.